Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Sexta-feira, dia 13 de agosto de 2021. Está começando pela Folha FM 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã, mais um Folha no Ar, primeira edição. Todas as informações que você precisa para começar esse novo dia. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Um ótimo dia, uma excelente sexta-feira para você que nos acompanha ao vivo pela rádio, ao vivo também em nosso streaming no Face, no YouTube, no Instagram. Daqui a pouco esse programa estará editado em podcast e ainda reprise logo mais às 17 horas na Plena TV. No programa de hoje, nós vamos com os jornalistas Aloysio Abreu Barbosa e Arnaldo Neto conversar com o Rodrigo Neves, ex-prefeito de Niterói por 2 vezes, entre outras, né, na sua carreira política, e agora pré-candidato a governador do estado do Rio de Janeiro. Vamos falar sobre a eleição de prefeito em 2020, vamos falar sobre Caio Viana em Niterói, a sua pré-candidatura a governador que foi lançada também em Campos, ou várias projeções aí às urnas em 2022. O Rodrigo Neves já está conosco, agradecemos aqui pela presença, Rodrigo, virtual, né? O ideal seria presencial, mas é claro que com a pandemia nós cumprimos desde os primeiros dias aqui de março de 2020, né? Todo o protocolo para combater aí essa doença, e então temos que fazer por videoconferência, mas sobretudo agradecemos a sua presença. Seja bem-vindo ao Folha no Ar, bom dia. Cláudio, bom dia Arnaldo, bom dia querido Aloysio. É um prazer estar com vocês aqui, com todos os ouvintes, com todos aqueles que estão nos assistindo aqui pela plataforma. Parabenizar mais uma vez a Folha por ser esse órgão de imprensa, esse meio de comunicação tão importante do estado do Rio de Janeiro, que tem uma tradição já de muitos anos, de décadas, especialmente no norte fluminense, na cidade de Campos, essa cidade tão querida de nosso estado, e que ao mesmo tempo eu tenho uma profunda vinculação afetiva, porque o meu pai nasceu em Campos e meus avós, por parte de mãe, também nasceram em Campos. Então é um prazer estar com vocês, com os ouvintes. Eu tenho certeza que o nosso papo aqui vai ser excelente. Ok, obrigado. Deixa eu trazer o bom dia do Arnaldo Neto, a seguir o bom dia do Aloysio e startar esse bate-papo, essa entrevista, então, aqui no Folha no Ar. Arnaldo, bom dia, mais uma vez aí, bem-vindo ao Folha no Ar, primeira edição. Bom dia, Nogueira, bom dia, Rodrigo, nosso entrevistado, Aloysio, bom dia, sobretudo a você, ouvinte da Folha FM. Bom dia, Aloysio, prazer, essa semana fechando aí, né, com chave de ouro, seja bem-vindo a mais um Folha no Ar também, primeira edição. Bom dia, Cláudio Nogueira, bom dia ao nosso entrevistado, ex-prefeito e pré-candidato a governador, Rodrigo Neves, obrigado pela presença. Bom dia, Arnaldo, bom dia sobretudo você, ouvinte, pelo streaming telespectador do Folha no Ar. Nosso bom dia sempre especial às categorias que sempre nos acompanham aí na labuta desde manhã, que são os taxistas e motoristas de Uber e aplicativos. Rodrigo, é pautado de começar a falar, para a gente falar um pouco saber como é que está o presente, como é que vai ter o futuro próximo ali em 2022, fala do passado recente, das últimas urnas. E aqui em Campos, talvez não seja do conhecimento da maioria, o papel importante que você teve, sobretudo no segundo turno, onde foi tirada uma diferença muito grande de Caio para Vladimir, né? E foi uma eleição que acabou sendo muito apertada, né? E a gente até conversou naquela época, no intervalo do primeiro e segundo turno, e eu, assim, do tempo que eu acompanho a eleição, que em Campos, que é de 88 para cá, confesso que raras vezes vi uma... Se não chegou a ser suficiente para virar, mas foi uma tirada de diferença como talvez eu nunca tenha visto antes em Campos. Bom dia, e aqui você acredita isso? Qual foi o seu papel nisso?
Olha, Luiz, eu acho que a eleição do ano passado foi uma eleição em Campos que tinha algumas características muito específicas da cidade, né? A grave crise que a cidade se encontrava e que ainda se encontra, né? Uma crise financeira, uma crise fiscal da prefeitura, uma crise econômica, que tem a ver, evidentemente, com a situação geral do país e, sobretudo, do estado do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro vive a pior crise da sua história e, nos últimos 5 anos, perdeu 700 mil empregos com carteira assinada. O Rio de Janeiro perdeu 35% da sua presença no PIB brasileiro. Isso se reflete nas cidades, especialmente do norte fluminense, na cidade de Campos. E também os problemas próprios da gestão pública de Campos. Eu sempre menciono isso aqui, quando em 2017 Niterói passou a receber royalties de petróleo de maneira mais importante, mais expressiva, eu aumentei os sistemas de controle e criei um fundo soberano, porque através desse fundo de estabilização de longo prazo, a gente poupava 10 a 20% dos recursos, poupa 10 a 20% dos recursos dos royalties, e isso infelizmente não aconteceu em Campos. Ao contrário, se negociou royalties futuros. Então a crise era muito grave, a crise é muito grave na cidade, com baixa capacidade de investimento na saúde, na educação, no transporte. E o Caio Viana, ele, apesar de jovem, já tem uma trajetória política, né? Foi candidato a deputado, foi candidato a prefeito anteriormente, tem uma escola extraordinária, que é a escola do Arnaldo Viana. O Arnaldo Viana, um querido amigo, um trabalhista histórico do PDT, na memória do povo de Campos, é o melhor prefeito da história da cidade, pelo menos desde da redemocratização do país. O Arnaldo Viana, médico, que continua atendendo a população, é lembrado sempre como o melhor prefeito da cidade. Então eu não tinha dúvida que o Caio podia realmente fazer essa disputa para vencer e fazer um grande governo de reconstrução da cidade de Campos. A gente, infelizmente, a gente teve uma vitória política extraordinária, porque o Caio, como você disse, não tinha um apoio dos esquemas políticos tradicionais da cidade, mas teve uma força muito grande do povo, das classes médias e também em amplos setores das classes populares de Campos. Eu acompanhei a cidade, acompanhei a eleição como vice-presidente estadual do PDT. Eu acompanhei algumas eleições municipais no ano passado, e eu tinha realmente uma atenção prioritária em Niterói, né, porque eu saí do governo aqui com 85% de aprovação. O nosso candidato Axel Grael, tio da Martini, né, que ganhou agora a eleição, ganhou agora a medalha da Olimpíada, né? A família Grael é campeã, né? A família Grael tem mais medalhas olímpicas do que muitos países da América do Sul, né? São 8, 9 medalhas, né? E o Axel Grael ganhou no primeiro turno aqui com 62 a 9%. Também acompanhei muito, então, a cidade de Campos e a eleição em Campos e em Cabo Frio, né? Em Niterói ganhamos no primeiro turno, em Cabo Frio um outro trabalhista histórico, José Bonifácio, ganhou a eleição, também uma eleição muito disputada. E em Campos o Caio teve uma grande vitória política, e o PDT teve uma grande vitória política, e faltou muito pouco, né? 5 mil votos, né? E no segundo turno, sobretudo, foi uma virada extraordinária. Então eu acompanhei de perto, e com a experiência da governança de 8 anos, de ter disputado eleições majoritárias, eu acho que eu dei algumas dicas, algumas ideias, sugestões para o nosso candidato, nosso querido amigo Caio Viana, que foram importantes. Rodrigo, agora, nessa eleição em 2020,
O seu xará, Rodrigo, também, mas o Bacelar, hoje secretário de governo, tinha um grupo político, né? Ele chegou a ser aliado do Caio, houve uma cisão, e no segundo turno ele deixou o grupo político livre para escolher quem apoiar. O grupo político dele, os vereadores eleitos no grupo político dele, à época apoiaram o candidato Vladimir. Você acha que de alguma forma isso pesou no resultado da eleição? É muito possível. Eu, de fato, não entrava nesses detalhes de conversas políticas entre os grupos políticos da cidade. Atuei muito na concepção, dando ideias gerais sobre a estratégia da campanha do Caio, mas é muito provável, muito possível. Agora, às vezes é melhor você não fazer determinados acordos e não comprometer o governo e a gestão do que vender a alma ao diabo para ganhar a eleição e depois você não conseguir governar e fazer um bom governo para a população. Então, eu não sei se é o caso, tá certo? Mas me parece que essa conversa não evoluiu porque o Caio Viana não se dispôs a avançar em determinados compromissos, enfim. O fato é que a gente torce pela cidade, torce para que o atual governo dê certo, né? Independente do PDT ser oposição. Eu tenho falado bastante com o Caio Viana, que está muito preparado e acredito que está cada vez mais amadurecido. Tenho certeza que ele vai ser uma das principais referências da chapa federal do PDT. O PDT está se construindo no estado do Rio de Janeiro todo. Nós temos uma boa nominata de candidatos a deputado federal. Eu acredito que o Caio Viana, com apoio do povo de Campos, do Norte Fluminense, vai ser, se não o mais votado, um dos mais votados. E isso vai ser muito bom para Campos, para que ele possa defender o povo e a cidade de Campos na Câmara dos Deputados a partir do final do ano que vem. Rodrigo, deixa eu fazer aproveitar as perguntas de Arnaldo e fazer duas. Muito se comenta em Campos, é muito falado por analistas políticos e mesmo por populares, mas Campos é uma cidade que vive muito política, né? Tem essa tradição. Que se talvez você estivesse mais uma semana, Caio talvez virasse a eleição sobre Vladimir. Essa é a primeira pergunta, você concorda ou não e por quê? E a segunda, aí pegando carona no que o Arnaldo falou, também muita gente comenta que essa aliança entre Caio e Rodrigo Bacelar, que chegou a ser desenhada, chegou a ser ali na pré-campanha, quase começando a campanha, depois ela se desfez. Se ela tivesse sido mantida, com mais seu apoio no segundo turno, isso também daria grande força a Caio na eleição. Você concorda com essas duas perspectivas? Eu não tenho dúvida que a campanha tem uma dinâmica, né? E a dinâmica da campanha era uma dinâmica de virada, porque num determinado momento a sociedade de Campos, a população, percebeu que o Caio Viana representava uma possibilidade mais consistente de reconstrução, né, da cidade, sem estar amarrado a velhas práticas políticas que não estão sintonizadas com o século XXI. Eu acredito realmente que se houvesse mais um tempo, mais uma semana, duas talvez, isso poderia se consolidar e o Caio Viana ter vencido a eleição. Por outro lado, essa questão das conversas com os grupos políticos locais, eu não participei, não conheço o deputado Rodrigo Bacelar, mas evidentemente quando você reúne forças políticas, ainda que divergentes, mas num objetivo comum de disputar a eleição e desenvolver um projeto minimamente em conjunto, você tem a perspectiva de ampliar
as suas chances eleitorais. Mas é o que eu falei, às vezes se faz a opção de não se fazer determinados acordos para não comprometer o futuro governo, né? Eu não sei realmente o que aconteceu, mas é muito provável, muito possível que, se houvesse essa aliança, o quadro final poderia ter sido outro, né? Agora, com o resultado da eleição consolidado, o PDT, fora a eleição a prefeito, que é a pauta desse bloco, mas a eleição a vereador também, o PDT conseguiu 3 vereadores na bancada, né? E o noticiário político está muito quente aqui em Campos em relação a um projeto de alteração do Código Tributário enviado pela Prefeitura, que já está no seu 3º substitutivo, ou seja, uma coisa que vem se arrastando desde 25 de maio, e o PDT agora firmou posição e 2 vereadores da bancada impõem, no momento, a derrota ao prefeito Vladimir. Caio teve a participação efetiva nessa construção de oposição da bancada. Só que essa oposição só começa agora no segundo semestre. Antes, no primeiro, os 3 vereadores deram sustentação ao prefeito. Você acompanha essa mudança de orientação aqui do partido em Campos? Há uma articulação para trazer esses vereadores efetivamente para as diretrizes do PDT? Olha, eu acredito que no primeiro semestre o comportamento tem que ser um comportamento o máximo colaborativo, né, nesse primeiro período da gestão da cidade, ainda mais no contexto de crise. Tem que ser um momento onde as posições político-partidárias têm que levar muito em conta a realidade de uma gestão que está iniciando. E se a gestão no segundo semestre começa a não mostrar que veio, evidentemente também que a posição ela começa a ter uma ação mais dura, mais crítica de cobrança dos compromissos de campanha. E no caso dessa questão da reforma tributária, aumentando tributos sobre a classe média, sobre a população, sobre o setor produtivo, que já está extremamente prejudicado pela crise econômica, e com uma visão, Arnaldo, muitas vezes equivocada, que você aumentar alíquotas de impostos no curto prazo, isso vai representar a melhoria da situação fiscal. Evidentemente, eu acredito que a posição majoritária da bancada e do PDT está correta aí na cidade de Campos, né? Eu tive aí algumas semanas atrás na cidade de Campos, apresentando para o Norte Fluminense o projeto Estado do Rio de Janeiro que queremos, que é um projeto de reconstrução do Estado. A gente sabe o que precisa ser feito no Estado, mas a gente também quer ouvir a sociedade, porque a reconstrução do Rio de Janeiro não vai ser resultado da ação de uma pessoa, de um governante, por mais dedicado que seja, não vai ser resultado da ação de um partido político. A reconstrução do Estado do Rio de Janeiro vai ser resultado da inteligência e do esforço do povo do Rio de Janeiro, que tem capacidade de superar essa grave crise, a pior crise da história do Rio. E nessa agenda, nesse encontro que eu tive na cidade de Campos, ouvindo lideranças empresariais da cidade, havia uma indignação muito grande com esse pacote tributário. Então eu acredito que a decisão majoritária do PDT está sintonizada com as expectativas do povo de Campos, e eu parabenizo a bancada do PDT por essa posição. Rodrigo, deixa eu fazer duas perguntas de novo. Primeira, em relação ao que a Arnaldo perguntou, realmente essa posição dos vereadores foi uma surpresa, ela não existia até ontem. Eu tenho acompanhado também o caso, mas a Arnaldo tem acompanhado mais de perto. Foi uma coisa inesperada até certo ponto. Deriva de um trabalho feito no final de semana por Caio. A gente sabe, acompanhando o caso desde ontem, né? Como é que você vê esse papel de articulação de Caio aqui em Campos, quer dizer, ele fazendo valer a posição dele de presidente do partido, que ele emitiu uma nota oficial
que surtiu agora resultado e foi ignorada em 24 de maio, véspera da votação 25 de maio, a qual o Arnaldo se referiu, e ao mesmo tempo como você vê a posição de Caio, como ex-prefeito de Niterói, elegeu seu sucessor como secretário de Ciência e Tecnologia de Niterói. Olha, Luiz, eu acredito que essa posição da bancada do PDT é uma posição correta. Eu aqui, durante os 8 anos do nosso governo, nós trabalhamos muito em diálogo com a sociedade civil e com o setor produtivo, empresariado, e fizemos um esforço muito grande de melhoria da gestão, né, de cortar gastos desnecessários, né. Para você ter uma ideia, no meu primeiro ano de governo, nós reduzimos em 50% os cargos comissionados, reduzimos os cargos de livre nomeação e, ao mesmo tempo, fizemos um investimento muito forte em tecnologia. A prefeitura tinha 40 sistemas de protocolo que não se comunicavam, 12 sistemas de folha de pagamento que não se comunicavam. A prefeitura não tinha nem dimensão de quem realmente eram os servidores da prefeitura, porque tinha uma estrutura anacrônica, antiquada, atrasada. E graças a esse esforço de planejamento estratégico, né, de uma gestão para resultados, com uma equipe altamente competente, qualificada, séria, a gente conseguiu melhorar a gestão fiscal de Niterói. Quando eu assumi em 2013, Niterói era a 58ª cidade no ranking de gestão fiscal, no ranking da Fijan. Em 2017, ainda antes de receber os royalties, a gente passou ao primeiro lugar em gestão fiscal. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês e para os ouvintes da rádio da Folha. Nós fizemos um programa, Luiz, para atrair investimentos no setor de saúde privado e transformando Niterói num cluster, né, num polo de desenvolvimento do setor de saúde privado. Nós tínhamos 150 leitos no setor de saúde privado e reduzimos a alíquota do ISS de 5% para 2%. Criamos uma legislação urbanística favorecendo a atração de investimento no setor hospitalar privado. Então eu fiz um grande investimento na saúde pública. Eu aumentei de 200 para 600 milhões de reais o investimento em saúde pública. Para você ter uma ideia, Niterói é a única cidade da região metropolitana que 100% das famílias pobres têm um atendimento do Programa Saúde da Família, o atendimento domiciliar. Agora, nós fizemos a atração desses investimentos privados e saímos de 150 leitos para 1.500 leitos. E hoje, o maior contribuinte de Niterói do ISS é o setor de saúde privado. Ou seja, além de gerar milhares de empregos para médicos, enfermeiros, assistentes administrativos, auxiliares de enfermagem, com esse programa de atração de investimentos privados na área da saúde, mesmo reduzindo as alíquotas, como você ampliou a base tributada, você ampliou a arrecadação da cidade no ISS. Da mesma forma, a gente criou um programa chamado Casa do Empreendedor, regulamentando a Lei Geral do Simples, onde o empresário que demorava 6 meses para abrir um negócio, ter o seu alvará, hoje em apenas 1 hora, graças a esse programa de modernização e essa legislação simplificada, quem levava 6 meses para abrir um negócio, em 1 hora hoje abre um negócio, né? Então foram mais de 50 mil pequenas empresas que se criaram em Niterói nos últimos anos, apesar da crise do Rio de Janeiro. Então essa visão de que você aumentar a carga tributária vai aliviar a sua situação fiscal é uma visão muito atrasada e uma visão de curto prazo. Então há possibilidade de melhorar a gestão fiscal da cidade de Campos, evidentemente que tomando medidas que o governo precisa tomar, cortando na carne, reduzindo o número excessivo de cargos em comissão, sobretudo nesse início de governo, investindo em tecnologia, em modernização da gestão e não aumentando a carga tributária, porque a carga tributária sobre a população e sobre o setor produtivo já está muito elevada.
Em relação ao Caio Viana, ele recebeu o convite do prefeito Axel Grael em função da experiência que ele teve nos governos do Arnaldo e também dos estudos que ele desenvolveu nessa área de tecnologia. E ele, inclusive, administra a secretaria num local muito bonito de Niterói, que é o Caminho Niemeyer, onde fica a sede da Secretaria de Ciência e Tecnologia. É um espaço com um design muito inovador, muito bonito, que o Dr. Oscar Niemeyer desenhou, onde está a sede da Secretaria de Ciência e Tecnologia. E esse trabalho tem sido muito positivo no contexto da pandemia, né, das ações que precisam das ferramentas tecnológicas, como a gente está aqui, né? A gente não pode estar reunido, aglomerando até que toda a população esteja vacinada. Então, esse trabalho que o Caio está desenvolvendo está ajudando a Secretaria de Educação no ensino não presencial, está ajudando o desenvolvimento dos telecentros e das plataformas digitais, que são espaços de inclusão digital da população que não tem acesso à internet. Então é uma experiência que ele está trazendo de Campos, uma experiência muito positiva, que está agregando muito a gestão de Niterói, a gestão do prefeito Axel Grael. Rodrigo, falando sobre a eleição em Campos ainda, e pegando também gancho lá na pergunta que o Aloysio te fez sobre a sua participação, né, nesse segundo turno da campanha, e que teve vou repetir o que a Aloysio falou, num crescimento nunca visto antes aqui, pelo menos pela gente. Claro que no primeiro turno você tinha 11 candidatos, há uma pulverização dos votos, né, natural. Mas do primeiro para o segundo, o Caio cresceu cerca de 20%, que é coisa realmente, de fato, deve ser muito gratificante para quem trabalha, né, e vê esse resultado. Houve algum erro no primeiro turno onde você teria ou não teria participado, ou não teria tido tanta influência quanto teve no segundo turno, por exemplo, que poderia reverter essa situação, ou é justamente pela pulverização dos votos? Cláudio, eu acho que o Caio Viana é um dos melhores quadros políticos do estado do Rio de Janeiro. Dessa safra de novas lideranças políticas, o Caio Viana, eu não tenho dúvida, é uma das melhores expressões, e tenho certeza, com a escola do Arnaldo Viana e também buscando cada vez mais se aprimorar para ter uma atuação política cada vez melhor, o Caio, eu não tenho dúvida, vai dar grandes contribuições ao desenvolvimento da cidade de Campos e ao desenvolvimento do estado do Rio de Janeiro. Ele é uma das principais apostas do PDT nacional, não só do PDT do Rio de Janeiro. O Caio é uma das principais apostas do PDT no Brasil, porque além das suas qualidades pessoais, além da escola do Arnaldo Viana, a gente entende que Campos e o Norte Fluminense são fundamentais para a reconstrução do estado do Rio de Janeiro. A reconstrução do estado do Rio de Janeiro passa pela retomada da perspectiva da reconstrução do desenvolvimento de Campos e do Norte Fluminense. E o papel das lideranças públicas nesse desafio é muito importante. Por isso é muito importante a gente valorizar as pratas da casa, valorizar os quadros, e o Caio Viana, por isso, é a nossa principal aposta. A gente confia muito nele, e eu acredito que ele teve uma performance extraordinária da eleição. Eu acredito que no primeiro turno, talvez, se tivesse uma aliança política mais ampla, talvez ele pudesse ter tido um resultado ainda melhor no primeiro turno. Mas essas coisas são experiência, você vai compreendendo o processo social, o processo político. No segundo turno a performance foi ainda melhor. Então eu acredito que Deus sabe o que faz. Eu sou uma pessoa de fé, Deus
sabe o que faz. Talvez não fosse o momento dele chegar à prefeitura e assim conquistando o mandato de deputado federal, vai adquirir ainda mais experiência, vai amadurecer ainda mais para chegar pronto, né, na prefeitura de Campos, e junto com o povo de Campos ele contribuir nesse processo fundamental de reconstrução da cidade de Campos e da administração da cidade. E vamos falar sobre a sua pré-candidatura a governador lançada em Campos. Próximo bloco também, entre outros temas, aqui no Folha no Ar, primeira edição. Hoje recebendo aqui o ex-prefeito de Niterói, por 2 vezes, pré-candidato a governador, Rodrigo Neves, neste Folha no Ar. Volto com você, Aloysio, abrindo este bloco aí. Rodrigo, vamos tratar da sua pré-candidatura a governo do estado, nesse bloco. Foi coincidência você ter lançado essa pré-candidatura, que não era assim, digamos, uma novidade, mas você ter escolhido Campos para também lançá-la no último dia 16, no evento com Caio e boa parte da imprensa campista? Olha, Luísio, realmente a gente iniciou essa jornada de escuta da sociedade civil fluminense, carioca, agora no mês de julho, e o objetivo que a gente traçou é até dezembro detalhar um plano de reconstrução do Rio de Janeiro. A situação é muito grave, muito dramática, né? As pessoas estão morrendo no Rio de Janeiro pela pandemia e pela falta de assistência da saúde. As pessoas continuam morrendo de balas perdidas. A gente tem uma situação inaceitável, onde mais de 80% dos bairros da região metropolitana estão dominados hoje pelo tráfico de drogas, pelas milícias. O Rio de Janeiro perdeu, como eu falei, 700 mil empregos com carteira assinada, e vem de um processo de esvaziamento econômico nas últimas décadas, que se agravou muito nos últimos anos pela absoluta falta de governo, né? De projeto de desenvolvimento, de plano estratégico. E Campos, como eu falei, eu tenho uma relação muito afetiva com a cidade. Eu tenho familiares, né? Meu pai, meu avô por parte de mãe, que são de Campos, nasceram em Campos. Niterói e Campos tem uma relação muito umbilical, né? Niterói foi a capital do antigo estado do Rio de Janeiro, e Campos é uma das principais referências do interior do estado do Rio de Janeiro. E Niterói e Campos são cidades praticamente irmãs. Muitos moradores de Campos que vêm para o Rio de Janeiro se sentem muito mais acolhidos em Niterói, porque Niterói e Campos têm uma similaridade, né? São cidades com 500 mil habitantes, mas que guardam essas características de serem cidades onde as pessoas se conhecem, as famílias se conhecem. Então Niterói e Campos têm muita similaridade, tem muita identidade, e por tudo isso nós entendemos que fazer o lançamento desse projeto na cidade de Campos seria muito importante. Então foi uma alegria iniciar essa jornada pela cidade de Campos, que tem uma tradição política extraordinária do estado do Rio de Janeiro. Tivemos a oportunidade de conversar com lideranças comunitárias, lideranças trabalhistas, com lideranças empresariais, com lideranças políticas. E como você disse, Campos é uma cidade que vive intensamente a política, e eu tenho certeza que a gente começou com o pé direito e o pé esquerdo nesse projeto Estado do Rio de Janeiro que queremos, começando pela cidade de Campos. Rodrigo, o Rio de Janeiro, né, teve recentemente 5 ex-governadores presos, né, o último governador afastado em um processo de impeachment, e você, enquanto prefeito de Niterói, apesar da excelente avaliação, acabou preso durante um tempo no desdobramento da Lava Jato Fluminense, após denúncias envolvendo a Petranspor. Você acha que isso, de alguma forma, concretizando uma candidatura a sua governador, vai influenciar de alguma forma, pode ser usado como adversário, pegando esse gancho de todos os 5 ex-governadores vivos
à exceção do Whitson que foi cassado, terem sido presos, o quanto isso negativamente pode ser utilizado contra você também na campanha? Ô, Arnaldo, não sei se você tem conhecimento do que aconteceu, mas é uma situação muito estranha o que aconteceu. Na verdade, eu nunca fui ouvido até hoje, né? Isso nunca aconteceu no sistema de justiça, né? A pessoa nunca ter sido ouvida, eu nunca fui ouvido até hoje, nem antes, nem durante, nem depois, é absolutamente inexplicável. E por decisão de uma pessoa se tentou conspirar contra a administração. Para você ter uma ideia, os grupos de extrema direita 2 horas depois entraram com um pedido de impeachment com 150 páginas escritas, né? Para você ter uma ideia, apesar de todo o estardalhaço, nada foi apensado ao processo e não há uma prova, um indício, né? Nada. Pra você ter uma ideia, omitiram os dados do COAF que demonstravam que a minha vida era muito simples, né? Eu, apesar de ter sido deputado por 2 mandatos, prefeito por 2 do mandato, vivo e sou reconhecido como uma pessoa séria e simples, né? Então, inventaram que a minha esposa era dona de uma empresa de ambulância que a gente nunca tinha ouvido falar, e depois o próprio promotor pediu desculpas, que teria sido um equívoco. Eu, evidentemente, não quero fazer acusação a ninguém, mas aquele processo, a história ainda vai explicar de como que parcela do sistema de justiça foi aprisionada por interesses políticos de segmentos extremados. O fato é que por 6-1, na primeira reunião do colegiado, a acusação que ensejou aquele sequestro, né, aquela ação ilegal, por 6-1 foi arquivada, né, a acusação de organização criminosa, sem sequer abrir processo, né? Para você ter uma ideia, Arnaldo, eu peguei a prefeitura com 500 milhões de dívidas, numa situação dramática, e durante os 8 anos do governo nós zeramos a dívida da prefeitura de Niterói. Eu paguei todas as dívidas, 500 bilhões de dívidas da prefeitura, e deixei em caixa 1 bilhão e 500 milhões de reais para o meu sucessor. Evidentemente que isso não se coaduna com uma conduta criminosa, não se coaduna com uma pessoa que não fosse séria. A gente sabe que o Brasil viveu recentemente um período onde, independente de posições políticas, muito do processo do direito foi completamente violentado, né, com as pessoas sequer sendo ouvidas. No meu caso, em nenhum momento eu fui sequer chamado para prestar qualquer esclarecimento. E eu acho que isso é um assunto que nós viramos a página na medida em que eu retornei ao mandato por 6-1 pela decisão do colegiado, na medida em que concluiu o mandato com 85% de aprovação, e a população de Niterói que me conhece em nenhum momento ficou em dúvida sobre a nossa conduta, né? É uma conduta de uma vida simples, transparente, de muito amor à cidade, de compromisso com o interesse público. Niterói, na minha gestão, além de ter saído da 58ª para a primeira posição em gestão fiscal, Niterói ganhou todos os rankings de transparência na gestão pública. O primeiro lugar em transparência no ranking do Ministério Público Federal, o primeiro lugar no ranking da própria Controladoria Geral da União, da CGU. Criei a carreira de auditor de controle, fiz o primeiro concurso da Controladoria de Niterói. Então, de fato, os resultados da gestão e o testemunho de vida pessoal são a melhor resposta à infâmia, à injustiça que nós sofremos. E no momento certo do debate a gente vai prestar os esclarecimentos e, sobretudo, apresentar uma proposta de experiência testada e aprovada na governança para reconstruir o Rio de Janeiro. Bom, Rodrigo, aqui nós temos além da interatividade aqui dos ouvintes no streaming do Face,
A gente tem um grupo de WhatsApp do programa e do blog Opiniões, que é do Aloysio Abreu, e de lá a gente, né, traz aí uma série de perguntas para os nossos convidados. Eu vou te apresentar uma aqui, que é do assessor parlamentar em São João da Barra, o José Vitor, feito nesse grupo. Bom dia, prefeito. A pergunta que faço é a seguinte: o senhor foi prefeito de uma cidade que nada em dinheiro, oriundo dos royalties da exploração do pré-sal, portanto, com condições financeiras para realizar. Como vai realizar em situação completamente diferente, já que o Estado não tem as mesmas condições financeiras e problemas muito mais complexos do que a simpática Niterói? Pergunta do José Vitor, assessor parlamentar em São João da Barra. Olha, José Vitor, quando a gente assumiu a prefeitura, Niterói ainda não tinha os recursos de royalties que começaram a entrar de maneira mais significativa a partir de 2017, 2018, né? Então, não há solução mágica nesse contexto grave de crise. Você precisa fazer um esforço de planejamento, né, um esforço grande de modernização da administração, de busca de investimentos públicos ou privados para que de fato você possa superar a crise que você encontra, né? Na verdade, para você ter uma ideia, José, a gente encontrou a prefeitura com uma dívida de curto prazo que representava 10 anos de investimento. Então, se por um lado nós fizemos um esforço de ajuste das contas públicas muito grande nos 2 primeiros anos da administração, nós também buscamos parcerias público-privadas, dialogamos muito com a sociedade civil, compartilhando uma visão de futuro para Niterói, e isso garantiu um ambiente de confiança para que os investimentos pudessem acontecer. Eu dei o exemplo aqui no primeiro bloco dos investimentos de saúde privado, né, e na geração de emprego e renda nessa área. Também dei o exemplo na criação de um ambiente mais ágil de abertura de pequenas empresas, criando facilidades para a abertura de pequenas empresas, mas nós também estruturamos vários arranjos produtivos locais, né? Por exemplo, na área de hotelaria, nós criamos aqui uma legislação em Niterói durante o meu governo e um planejamento ainda no contexto da realização dos Jogos no Rio de Janeiro, da Olimpíada, e nós conseguimos mais do que dobrar os leitos e hotéis em Niterói, porque também essa é uma vocação da cidade, o desenvolvimento do turismo complementar à cidade do Rio de Janeiro. Então, quando há liderança pública, quando a liderança pública tem clareza daquilo que precisa ser feito, transmite confiança com base em um projeto consistente, a sociedade ela tem uma capacidade de superação extraordinária. E é isso que a gente precisa no Rio de Janeiro. Aloysio, há muitos anos não se fala em plano estratégico, em projeto de desenvolvimento no Rio. Na verdade, o Rio não tem governo há muitos anos, pelos problemas de corrupção, mas também pelos problemas de uma visão política tacanha. O que a gente hoje, infelizmente, vê na governança do Estado do Rio de Janeiro, que é uma situação muito peculiar, né? Porque a gente tem um governador que era vice improvável de um governador mais improvável ainda, é uma situação inacreditável. Quer dizer, se loteou os órgãos principais do Estado com uma visão de curto prazo, eleitoreira, e o Estado não consegue tirar os projetos do papel. Você vê o caso do desenvolvimento do Porto do Açu, na cidade de Campos. O Porto do Açu é um dos principais portos privados do Brasil, tem um potencial extraordinário de geração de emprego e renda, e há anos a gente tem uma realidade onde, para se chegar ao Porto do Açu, tem que se passar por dentro da cidade de Campos, comprometendo a mobilidade da cidade de Campos
e também fazendo com que o porto não tenha plenamente a sua logística para desenvolver negócios e gerar emprego e renda, Cláudio. Então, por conta de não se fazer uma estrada estadual de 40 e poucos quilômetros, né, uma situação relativamente simples, infelizmente você deixa de gerar emprego e renda, porque o Porto do Açu poderia ser muito melhor desenvolvido com uma logística e uma infraestrutura mais bem estruturada. Eu vou dar aqui um outro exemplo. Eu tive recentemente em Nova Friburgo, também reunido com lideranças da sociedade, e você sabe que a estrada de acesso a Nova Friburgo, a partir de Cachoeira de Macacu, tem entulhos no meio da estrada há 2 anos. Há 2 anos. Esse barranco caiu e há 2 anos, Aloysio, simplesmente não se retira aquele entulho. Eu fiz um túnel ligando a Zona Sul de Niterói à região oceânica, que era uma obra esperada há mais de 40 anos e que mudou o desenvolvimento de Niterói. Eu fiz um túnel, toda uma infraestrutura em 2 anos. Pois bem, tem 2 anos que o entulho lá na estrada lá de Nova Friburgo está lá, o barranco caído e as pessoas trafegando em meia pista, prejudicando o trânsito, prejudicando a logística de mercadorias, sobretudo de hortaliças, de produtos da agricultura para o Rio de Janeiro, que são prejudicados por esse problema, e simplesmente o governo do estado não funciona. Como não funciona na segurança pública, como não funciona no transporte, como não funciona na coordenação das estratégias de desenvolvimento e geração de emprego, como não funciona na educação. O Brasil vive a situação mais grave da educação no mundo, meus amigos. Nós somos o país onde as crianças ficaram mais tempo fora da escola no período da pandemia. Nós estamos prejudicando uma geração inteira de crianças, adolescentes que ficaram fora da escola porque, infelizmente, muitas cidades e o próprio estado não conseguiram desenvolver o programa de ensino não presencial com aquilo que a gente precisava ter para que as crianças não perdessem um vínculo com a escola. Isso é muito grave. Se nós tínhamos um déficit enorme de qualidade na educação, um déficit enorme pela evasão escolar, sobretudo no ensino médio, que é a responsabilidade do governo do estado, hoje esse problema se agravou ainda mais. Daí a importância, Aloysio e todos que estão nos ouvindo, de nós retomarmos um projeto que foi a melhor concepção de um projeto educacional da história do Brasil, que foi desenvolvido no Rio de Janeiro, idealizado por Leonel Brizola, por Darcy Ribeiro, que é o projeto do ensino em tempo integral. É inadiável a gente retomar o projeto da educação e do ensino em tempo integral, até para dar conta dessa nova realidade da pandemia, porque senão nós vamos comprometer as próximas décadas no estado do Rio de Janeiro. Então, o projeto Estado do Rio de Janeiro que queremos é um projeto que nós estamos estruturando, integrando ações e estratégias para a retomada da economia e para a geração de emprego, para reverter esse esvaziamento econômico do Rio de Janeiro. Não é possível, Aloysio, que o Rio de Janeiro produza 80% do petróleo do Brasil e mais de 80% dos contratos da cadeia produtiva de óleo e de gás sejam executados fora do Rio de Janeiro, gerando emprego e renda fora do estado e até fora do país. Agora, isso acontece porque nós não temos, por exemplo, uma estratégia de qualificação de mão de obra, nós não temos uma estrutura tributária simples e atrativa no Rio de Janeiro. Ao contrário, a nossa estrutura tributária é esquizofrênica, né? Fizeram um programa de incentivos completamente retalhado pelo Estado, onde regiões do Estado disputam entre si. Nós temos a maior carga tributária no setor de energia elétrica, por exemplo, do país,
E tudo isso, junto com o problema da violência, da insegurança, acaba expulsando as empresas do Rio de Janeiro. Agora, eu quero dizer para vocês e para os ouvintes, eu tenho muita convicção, com base na experiência da governança que foi testada e aprovada. Eu não apenas saí com 85% de aprovação popular, eu não apenas elegemos, o nosso sucessor com mais de 62% no primeiro turno, mas nós ganhamos todos os prêmios de instituições independentes na gestão pública do Estado do Rio de Janeiro nos últimos 5 anos. Desde o prêmio de gestão fiscal, o prêmio de transparência, passando pelos prêmios relacionados à gestão da limpeza urbana, que é a melhor do Estado, ao prêmio de saneamento, ao ranking do prefeito empreendedor do Sebrae, que nós conquistamos o primeiro lugar. Essa experiência testada e aprovada na governança, Luiz, é muito importante, porque o Rio de Janeiro é o maior desafio de administração e de governança do Brasil. E, evidentemente, nós também não podemos, além de seguir cavando poço, com uma administração que simplesmente não funciona, a gente também não pode correr o risco de ter na governança do Rio de Janeiro uma pessoa que nunca administrou sequer uma prefeitura. E isso, de fato, é muito grave, porque o Rio de Janeiro é o maior desafio de governança do país. O que você falou no final da sua resposta, ele já está jogando a questão para o lado político. Eu acho que ele pode até tocar nesse bloco, mas você tem um outro bloco ainda para falar. E você também falou, parte da sua resposta, citou uma coisa que é uma bandeira histórica do PDT, a bandeira histórica de Brizola e Darcy. São as duas maiores referências do PDT, creio eu. Uma pergunta que a Flávia Monteiro de Barros fez aqui no streaming. Então, vou fazer primeiro essa pergunta dela para entrar na política. Pergunta que a Flávia Monteiro de Barros a você. O projeto do CIEPS irá inspirar a política educacional do Estado? Eu não ouvi a sua pergunta, a pergunta da Flávia. Perdão, o projeto dos CIEPS irá inspirar a política educacional do Estado? Sem dúvida, Aloysio, Flávia, querida Flávia, e todos os ouvintes, Eu sou sociólogo por formação, sou filho de professores e servidores públicos, sou casado com uma pedagoga, com uma professora, e a gente teve sempre na nossa casa a convicção que é compartilhada, eu acredito, por muitos ouvintes, de que a educação realmente é o melhor caminho para o desenvolvimento de uma cidade, de um estado, de um país. Se não tivessem abandonado os CIEPs no Rio de Janeiro, talvez nós não estaríamos perdendo tantos jovens para a criminalidade nas cidades do estado do Rio de Janeiro. De fato, os países que saíram do subdesenvolvimento para um patamar elevado de desenvolvimento, a Coreia do Sul, Japão, Austrália e tantos outros países, o fizeram pela educação. Então, o Darcy Ribeiro e o Leonel Brizola eram visionários, olhavam à frente. E, de fato, se esse projeto não tivesse sido abandonado, a situação do Rio seria muito melhor hoje. Então, a gente acredita que sem educação não haverá desenvolvimento e a emancipação do nosso povo. A educação é uma obsessão nossa, Eu aqui em Niterói, eu municipalizei, reconstruí e reabri os CIEPs que estavam abandonados pelo Estado. Olham que situação. Imaginam que boa parte desses CIEPs estavam ocupados pelo tráfico de drogas, estavam abandonados, eram prédios abandonados. Então isso acontece no norte fluminense, acontece no estado do Rio de Janeiro todo. Então o projeto dos CIEPs, evidentemente eles precisam ser reconceituados para o processo educacional do século XXI, com as ferramentas da tecnologia que hoje estão disponíveis, que não estavam disponíveis há 20, 30 anos. A gente precisa de uma escola mais atraente,
de uma escola que seja capaz de reter a atenção do aluno, que seja capaz de despertar a curiosidade das crianças, dos adolescentes pelo conhecimento, e é isso que nós vamos fazer no estado do Rio de Janeiro, com investimento, com planejamento, com valorização dos profissionais de educação, mas sobretudo com compromisso com o futuro do Rio de Janeiro, né? E a gente vai fazer isso retomando, professora Flávia, retomando o projeto da educação em tempo integral, o projeto dos CIEPs, que foram idealizados por Darcy Ribeiro e Leonel Brizola. Pegando carona, Rodrigo, na pergunta do Zé Vitor, que o Cláudio Nogueira fez a você, ele falou em questão de recursos, né, que Niterói, com pré-sal, teria uma abundância de recursos que o Estado hoje não tem. No entanto, com a venda da SEDAI, ela gerou 22 bilhões, né, no total. 7,6 bilhões vão ser distribuídos por 28 municípios que aderiram ao plano de concessão de saneamento. 80% disso ainda em 2021 e 2022, ano que vem. E quase 14,5 bilhões são livres para o Estado, né? No caso do governo Cláudio Castro, aplicar no que quiser. Quer dizer, ele mesmo já disse, não há destinação prévia, é um dinheiro livre. Primeiro, como é que você acha que isso vai impactar a economia dos municípios fluminenses, do estado do Rio de Janeiro, e como isso pode impactar também eleitoralmente no ano que vem? Olha, Luiz, primeiro eu realmente estou muito preocupado, eu acho que todos nós estamos preocupados com a forma eleitoreira assodada que esse recurso está sendo e pode ser utilizado nesses próximos meses, né? Esses recursos não são de um governante, de um governo, são recursos do Estado. Aliás, a SEDAI era o último ativo importante do Estado e me preocupa muito, pelo que nós temos visto, a ausência completa de compreensão e de planejamento de investimento desses recursos com uma estratégia de investimentos estruturais, de investimentos para o desenvolvimento sustentável nos próximos anos, nas próximas décadas do estado do Rio de Janeiro. Se continuar a toada que está, nós vamos ter graves problemas, né, na aplicação desses recursos e, ao mesmo tempo, nós corremos o risco de desperdiçar essa oportunidade, queimando esse ativo que deu um alívio temporário nas contas do estado do Rio de Janeiro, um alívio temporário no ano de 2021 e provavelmente no ano de 2022. Eu penso, Aloysio, que tem que ser uma obsessão do governo do estado, do governador do estado, reverter o esvaziamento econômico do Rio. Na verdade, nos meus estudos da sociologia, eu me dediquei muito a estudar o processo de desenvolvimento do Estado, desde o segundo reinado até o período da fusão, e estudando também o momento da fusão do antigo Estado do Rio com a Guanabara. O Rio de Janeiro, desde quando o Marquês do Pombal, em 1763, transferiu a capital de Salvador para o Rio de Janeiro, depois da chegada da família real em 1808, o Rio sofreu uma síndrome de capitalidade. Nós, de alguma forma, nos acomodamos ao fato de sermos a capital do Brasil. E aí, em 1960, quando houve a transferência da capital para Brasília, o Rio de Janeiro ficou sem chão. E as nossas lideranças políticas, intelectuais, tiveram uma dificuldade enorme de conceber um plano de desenvolvimento regional para o Rio de Janeiro. E quando houve a fusão, Aloysio, esse problema se agravou, porque, na verdade, os governos do Rio de Janeiro passaram a ser os governos da Guanabara, com raras exceções pontuais de governos que passaram com ações pontuais de ações com foco no desenvolvimento do interior. O fato é que não houve uma integração territorial do Rio
do antigo estado do Rio com a Guanabara, e a gente observa isso quando a gente vê hoje os dados demográficos do Rio, né? A região metropolitana do Rio tem 8 mil quilômetros quadrados e o estado tem 40 mil quilômetros quadrados. Então, a região metropolitana corresponde a 20% do território. Entretanto, 80% dos 17 milhões de habitantes do Rio vivem na região metropolitana. Tem algo de errado nisso. Diferente de São Paulo e de Minas Gerais, onde mais da metade da população vive fora da região metropolitana, nós não tivemos a competência no Rio de Janeiro de desenvolver o interior e de reter as pessoas do interior do estado. E nós agravamos o problema da região metropolitana com isso. Então, o que o Rio precisa é de um plano integrado de desenvolvimento. Geralmente os governos, eles trabalham com uma ação numa área e marcam tabela nas demais áreas. O que a gente precisa é de um governo muito eficiente, de um governo com planejamento integrado, que seja capaz de retomar os investimentos públicos e privados, retomar a economia e gerar emprego e renda. Não é possível que mais de 50% dos trabalhadores do Rio de Janeiro estejam desempregados e na economia informal. As pessoas trabalhando no aplicativo, levando comida nas costas numa bicicleta, e muitas vezes esse jovem não tem nem comida para comer, Luiz. Isso é muito grave. Mais de 50% dos trabalhadores do Rio estão desempregados ou na economia informal. Isso é uma taxa quase africana, da África. É evidente que nós não vamos resolver o problema da segurança pública apenas com as ações de segurança pública. E eu aqui implantei um programa de segurança pública, investindo em inteligência, investindo em polícia de proximidade, fortalecendo as ações de ordem pública, os programas de prevenção ao crime com foco na juventude, criando frentes de trabalho e de oportunidade para a juventude. É evidente que a gente precisa fazer isso, mas nós não vamos resolver a contento e termos uma segurança pública de qualidade se nós não resolvermos também o problema da retomada da economia e da reversão do esvaziamento econômico do Rio. E também não vamos fazer isso se nós não tivermos um projeto consistente de educação em tempo integral. E se nós não entendermos que estamos entrando num período de pandemias intermitentes, onde o cuidado com a saúde e a parceria do Estado com os municípios para estruturar um programa público de saúde com base na experiência já do médico de família e do Sistema Único de Saúde, e que deu resultado, porque as cidades que foram melhor na pandemia foram as cidades que tiveram capacidade de testar, de rastrear os infectados e de orientar as medidas de prevenção ao coronavírus. Então, o nosso projeto, o Estado do Rio de Janeiro que queremos, ele integra todas essas dimensões: a retomada da economia, a geração de emprego e renda, a educação em tempo integral, o cuidado com a saúde, com a vida das pessoas e uma segurança pública com base em evidências, que é o que aconteceu nos melhores casos de prevenção à violência e de uma segurança pública mais eficiente, como é o caso de Nova York e de Medellín, onde a polícia trabalha não numa ação reativa ao crime, mas numa atitude proativa. Aloysio, o Rio de Janeiro é o maior desafio de governança da gestão pública do Brasil e é um dos maiores desafios de segurança pública do mundo. Como que pode o Estado, que tem o maior desafio de segurança pública da América do Sul, um dos maiores do mundo, não ter uma Secretaria de Segurança Pública? Investir zero em inteligência? É evidente que não tem como dar certo um Estado que investe R$0 em inteligência nos últimos anos. Então nós acreditamos que o Rio de Janeiro tem solução. Nós temos condição de liderar o complexo industrial de saúde, nós temos condições de liderar todo um arranjo produtivo na cadeia produtiva do óleo do gás,
a nossa agricultura, especialmente no norte fluminense, está esquecida, está abandonada. Eu tive aí com o reitor da UENF, a Universidade do Norte Fluminense, um projeto visionário do Darcy Ribeiro e do Leonel Brizola, porque quando eles pensaram na UENF, o que eles pensaram? Que o petróleo um dia ia acabar em Campos. E a gente precisava investir naquilo que os países desenvolvidos fizeram, na ciência, na tecnologia, na educação, na formação do capital humano, nas pessoas. Infelizmente, a UENF hoje, apesar do esforço dos profissionais, né, de toda a comunidade acadêmica, ela não tem recurso para investir em ciência, em conhecimento, em pesquisa, em extensão. Então, veja, o Rio de Janeiro tem a maior proporção de mestres e doutores do Brasil, mais do que São Paulo. Agora, o que está acontecendo? Esses cérebros estão indo para São Paulo, para outros estados e para fora do Brasil. Nós poderíamos ter uma agricultura muito melhor desenvolvida se nós tivéssemos uma produção de pesquisa, né, de insumos, de produtos agrícolas com inovação tecnológica para aumentar a produtividade do nosso campo e da nossa agricultura do Rio de Janeiro. Agora, há muitos anos isso não acontece no estado do Rio de Janeiro e não é à toa que, por exemplo, em Campos, boa parte dos produtos que são consumidos pela população são produzidos na agricultura do Espírito Santo, né? Então nós precisamos de um plano estratégico, de um projeto de desenvolvimento, porque o Rio de Janeiro tem solução, Aloysio. Neste bloco eu chamo aqui o Arnaldo Neto para fazer a abertura e essa primeira pergunta. Arnaldo, volto com você. Vamos lá, Rodrigo, você mesmo citou aí que o estado do Rio tem um governador que é um vice improvável de um governador ainda mais improvável que foi eleito naquela onda do bolsonarismo que levou o Witzel ao poder em 2018. Bem, agora, como também o Aloysio citou, tem essa injeção de recursos aí de 14 bilhões que deve impulsioná-lo, já que está fazendo aí várias agendas pelo interior, inclusive teve em Campos recentemente. A esquerda, por outro lado, começa a pulverizar candidaturas. E por candidaturas pulverizadas já favorece normalmente a máquina. Não há um risco aí nessa eleição em pulverizar muitas candidaturas de centro, de esquerda, contra a máquina que está aí com um partido de direita, ao menos até o momento? Olha, Arnaldo, eu acredito que é fundamental a gente reunir as forças democráticas diante das ameaças que o Brasil está sofrendo, ameaças de desmantelamento pela redução do emprego, né? Nós estamos com uma taxa de emprego que é uma das mais altas das últimas décadas, pela volta da inflação e dos preços dos alimentos. É realmente impressionante como que tudo aumentou, né? O gás em algumas regiões do Rio já está mais de R$100. Evidentemente que essa é uma situação gravíssima, porque de um lado você tem desemprego, o aumento da pobreza. No caso do Rio de Janeiro, a pobreza e a desigualdade aumentaram 2 vezes mais do que o Brasil nos últimos 4, 5 anos. Além da inflação, além do desemprego, nós temos uma situação de descontrole da pandemia. O Brasil é o pior exemplo no cuidado com a vida no contexto da pandemia no mundo. E temos uma situação grave também de ameaças às instituições e à democracia. Então eu penso que nós temos que reunir as forças democráticas, independente de fronteiras partidárias e políticas. E no caso do estado do Rio de Janeiro, isso ainda é mais grave, porque a situação do desemprego e da pobreza no Rio é pior do que no Brasil. A situação da pandemia no Rio de Janeiro é pior do que no Brasil. Se nós não tivéssemos o Butantan e a Fiocruz fornecendo essas vacinas, nós estaríamos numa situação muito ruim agora com a variante Delta. Essa variante Delta iria arrasar o estado do Rio de Janeiro e ia tirar a vida de muito mais gente no contexto da pandemia. E se nós não tivéssemos a vacina do Butantan e a vacina e a produção da Fiocruz aqui no Rio de Janeiro, e eu acredito que
é necessário fazer essa união de forças democráticas, e eu acredito que isso vai acontecer até o ano que vem, né? Eu tenho conversado com lideranças políticas de vários segmentos, de várias forças políticas do Rio de Janeiro, e eu acredito que isso vai acontecer, e junto com a experiência testada, aprovada da governança, junto com um programa que responda realmente aquilo que são as expectativas do povo do Rio de Janeiro, não vai ficar difícil fazer a avaliação em relação a um governo que é a sucessão do Witzel, um governo que não apenas não reverteu, mas com seu negacionismo, com a sua incompetência, agravou os problemas do Rio de Janeiro. Rodrigo, deixa eu fazer a carona na pergunta do Arnaldo, mas eu vou fazer duas perguntas novamente. Arnaldo falou em divisão do campo progressista, estava se referindo, por óbvio, quero crer, que a você, que é uma candidatura de centro-esquerda, já teve no PT, depois no PV, está no PDT, e a Marcelo Freixo, né? Só do PSOL para assinar pelo PSB. Mas essa divisão, ontem, o Lauro Jardim, várias colunas de análise política, recolocaram o Mourão de novo no jogo, né? Se você não acha que, se Mourão entrar no jogo, isso também não divide a direita e centro-direita? E a segunda pergunta, eu perguntei aqui, entrevistando o Eduardo Paes, se ele era a noiva preferida para os pré-candidatos, pelo menos ainda, a governadora no próximo ano. Ele riu, acho que ele gostou da analogia, de ser, confirmou que não vai ser candidato realmente a governador, e perguntei também a Cláudio Castro em entrevista, e ele também disse que a relação dele com Cláudio Castro disse que a relação dele com o Eduardo Paes é muito boa, e deu a entender que trabalha para conquistar esse apoio. Como é que você, Rodrigo, trabalha nesse sentido de conquistar o apoio de Eduardo Paes? Duas perguntas: a possível divisão da centro-direita e direita com o Mourão, como é que isso afeta o tabuleiro, e em relação a Eduardo Paes? Olha, Luiz, eu acredito que a gente está vivendo uma dinâmica completamente diferente, e eu não acredito que isso seja necessariamente uma coisa boa, de antecipação do calendário político-eleitoral, né? Por isso que eu tenho falado, e eu acredito que a nossa proposta do PDT é uma proposta diferenciada, porque nós somos o único partido que está propondo um debate sobre programa de governo antes de falar de disputa eleitoral, né? Esse é o objetivo do projeto Estado do Rio de Janeiro que queremos, a partir de um diagnóstico que nós fizemos da crise do Rio e da disposição e do compromisso de ouvir a sociedade para elaborar esse plano detalhado até dezembro, que nós vamos apresentar no ano que vem. De qualquer forma, o calendário eleitoral foi antecipado e, como você disse, ainda tem muita água para rolar debaixo da ponte, e eu penso que é muito provável uma outra candidatura nesse campo bolsonarista, que pode ser a candidatura do Mourão ou pode ser uma candidatura de uma outra candidatura. Eu acredito que seja muito provável que isso aconteça, pelo menos as informações de bastidores que a gente tem de que isso vai acontecer. Em relação a essa aliança do conjunto das forças democráticas, eu acredito que o deputado Freixo é um deputado muito necessário para o Estado do Rio de Janeiro, é muito necessário o seu mandato como legislativo. Aliás, as pessoas têm um perfil, né, que é um perfil muito específico, né? As pessoas têm um perfil mais do executivo, um perfil mais do legislativo. O Freixo nunca passou por uma experiência na governança, nem de prefeito.
e perdeu a eleição para o Crivella, né? É importante a gente lembrar isso, né? O Freixo perdeu a eleição para o Crivella, na cidade do Rio de Janeiro, que tem um perfil diferente do Estado. O Estado tem um perfil ainda mais diferente do que a cidade do Rio de Janeiro. E o Freixo perdeu a eleição para prefeito do Rio para o Crivella, que todos achavam que era uma liderança política com alta rejeição. Então, eu acho que é preciso que a gente compreenda, no campo das forças democráticas, que é necessário dialogar com segmentos, como, por exemplo, os segmentos evangélicos, não é? Aqui em Niterói, durante o meu governo, nós fizemos um trabalho em profundo diálogo com as igrejas. Aliás, na pandemia, Luiz, nós tivemos um programa onde a Prefeitura de Niterói fez um termo de compromisso com todas as instituições, com todas as igrejas, entidades sindicais e pequenas empresas que tinham até 19 funcionários. Essas pequenas empresas, instituições e igrejas assumiram o compromisso de não demitir ninguém durante o período da pandemia, e a Prefeitura pagou o salário de 9 funcionários, um salário mínimo por funcionário, desde o início da pandemia, em abril do ano passado até agora. O que isso possibilitou? Que nenhuma pequena empresa fechasse por falta de capital de giro, não é? Então, nós temos milhares de pequenas empresas, milhares de empregos que foram protegidos, diferente da cidade do Rio, que no ano passado não teve nenhum tipo de apoio do poder público local, e mais da metade dos restaurantes fecharam na cidade do Rio. Em Niterói isso não aconteceu. E nós apoiamos as igrejas, né? Apoiamos as igrejas evangélicas com esse programa, dentre outros programas. Então nós precisamos trazer para o diálogo da reconstrução do Estado o segmento das igrejas, que é um segmento importante, né? No sentido de proteger as famílias, de apoiar os programas de proteção às famílias. Da mesma forma, a gente precisa trazer as lideranças empresariais, né? E a nossa experiência testada, aprovada na governança, é que nós fizemos um governo pró-empreendedor, e é isso que a gente precisa no Rio de Janeiro, ter um governo que aposte e acredita na força dos empreendedores do Estado do Rio de Janeiro. E também aquilo que você comentou, construir uma aliança sólida que seja capaz de viabilizar não apenas a eleição, mas a reconstrução do Estado. Eu acredito que esse diálogo entre o grupo político que eu lidero, né, do PDT, né, com a experiência de muitos anos em Niterói, testada, aprovada, com o grupo político do prefeito Eduardo Paes, né, do ex-presidente da Câmara, Rodrigo Maia, o ex-prefeito César Maia, eu acho que esse diálogo é um diálogo muito positivo e que caminha para uma convergência, porque nós temos experiências bem-sucedidas na administração do Rio e na administração de Niterói, e a gente tem dimensão de que acima das diferenças ideológicas e partidárias está o compromisso em resgatar o Rio de Janeiro. Então eu acredito que esse namoro que nós temos aí com o grupo político do prefeito Eduardo Paes, um dia vai chegar em casamento. Esse negócio de namoro é metáfora bolsonarista, hein? Rodrigo, eu vou aproveitar aqui vários ganchos aí do Arnaldo, do Aloysio, do senhor mesmo. Arnaldo, né, colocou a situação desse vergonhoso currículo, né, do Estado do Rio de Janeiro, de 5 ex-governadores presos, mais um caçado agora, e, né, a gente viu aí. O Aloysio trouxe aqui também a novidade, né, do nome do Mourão, né, para o jogo agora. Eu vou fazer. O senhor falou que o Estado do Rio é o maior desafio, né, de governabilidade do país. Eu vou trazer para aqui, para o campo político, uma situação empresarial, comercial, que a gente acompanha muito bem de perto isso. Na área comercial, você precisa
não só vender barato, porque o concorrente também vende, não só atender bem, porque o concorrente também vende, atende bem, não só ter variedade, por aí vai, todo mundo pode ter, mas você pode ter um diferencial chamado encantar o cliente. Aí você pega esses desencantos todos que os eleitores fluminenses tiveram nos últimos anos, porque tristeza de história, né? Imagino meus netos, seus netos, nossos netos, né, estudando a história do Rio de Janeiro, né? Que coisa triste. E aí eu pergunto ao senhor, como encantar o eleitor fluminense para ir às urnas agora, né, em 2022, né, agora não, daqui, né, em 2022, para votar, independente da opção que ele escolher? Olha, Cláudio, a gente não pode errar no Rio de Janeiro no próximo momento eleitoral, né? De aventuras, o Rio de Janeiro, infelizmente, já sofreu, e o que a gente observou na cidade do Rio com Crivella e agora no governo do estado há 3 anos com o Witzel e o Cláudio Castro é de fato uma experiência trágica, né? Como a gente tem conversado aqui ao longo do programa, o Rio tem a pior situação de desemprego do Brasil, o Rio tem a pior situação da pandemia do Brasil. Nós estamos com mais de 60 mil mortos no Rio de Janeiro pela pandemia nos últimos meses, e nós temos uma situação de segurança pública dramática, com as pessoas morrendo por balas perdidas e também pelo domínio do território por parte da bandidagem, do crime organizado. Esse quadro, como você disse, nos coloca numa situação que eu diria que é a pior situação que um povo pode passar, que é esperar sem ter esperança, né? Esperar sem ter esperança é muito ruim, porque as pessoas ficam prostradas, desanimadas. E a esperança, ela não vai ser despertada tão somente por palavras bonitas, ela não vai ser despertada tão somente com palavras ao vento. Ela vai ser despertada com um diagnóstico preciso das razões da crise, um diagnóstico preciso sobre a situação do Rio e, ao mesmo tempo, com a mobilização das melhores energias das pessoas de boa vontade, independente de posições político-partidárias ideológicas, no sentido de estruturar um plano de reconstrução com ideias e com projetos credíveis. E, finalmente, a esperança vai ser despertada com base no exemplo, né? Da esperança testada, da governança testada e aprovada. Eu, quando assumi Niterói em 2013, Niterói tinha vivido aquela tragédia do Pumba em 2010, que desorganizou profundamente a administração de Niterói, e eu assumi a cidade com uma dívida que correspondia a 10 anos de investimento, uma cidade quebrada, como está quebrado o Rio de Janeiro. Eu assumi a cidade com seu orgulho ferido e sem projetos de curto prazo, quanto menos projetos de médio e longo prazo. Depois de 8 anos, enfrentando a pior crise da história do Rio, eu entreguei uma cidade com o melhor índice de gestão fiscal e com 1 bilhão e 500 milhões de reais em caixa, uma cidade com orgulho resgatado, com autoestima e confiança no futuro, uma sociedade que tem confiança em relação à trajetória e ao futuro da cidade, e uma cidade com um plano estratégico de 20 anos, que foi reconhecido até fora do Brasil como um dos melhores projetos de plano estratégico de cidade de médio porte no Brasil e na América do Sul. Eu acredito que é possível fazer isso no Rio de Janeiro, porque Cláudio, Aloysio, Arnaldo, nós temos as condições territoriais, nós temos um estado que não é muito grande, mas ao mesmo tempo um estado que tem riquezas extraordinárias, como é o caso do petróleo e das terras passíveis da agricultura, para a agricultura, e que não são aproveitadas. Nós temos condições demográficas
nós temos a maior proporção de mestres e doutores do Brasil, nós temos o Rio de Janeiro com uma história na história do Brasil muito forte, né? Tem muita gente querendo ajudar o Rio de Janeiro, fora do Rio de Janeiro, no Brasil e fora do Brasil. Quando você fala do Brasil na Europa, nos Estados Unidos, com todo o respeito à força econômica de São Paulo, as pessoas falam do Rio de Janeiro. Então o Rio de Janeiro tem um potencial de superação dessa crise com a força do seu povo. Agora, o que a gente precisa é de um plano estratégico, de um projeto de desenvolvimento que seja capaz de despertar e mobilizar essas energias. Então esse é o caminho, Cláudio, para a reconstrução do Rio de Janeiro. Apesar de hoje estarmos com os nossos cidadãos morrendo na pandemia, morrendo por balas perdidas, nós podemos transformar o Rio de Janeiro no estado da esperança e da vida. E é esse o nosso propósito do PDT, e é esse o nosso propósito ao apresentar a nossa pré-candidatura nesse momento. Rodrigo, eu vou pegar um gancho, tem uma pergunta do grupo aqui de WhatsApp, foi da Silvana Venâncio, com relação a como você ecoar para os outros 91 municípios do estado do Rio de Janeiro a experiência que você teve em Niterói como prefeito, para usar isso como um palanque mesmo de campanha a governador do estado, e ela pergunta se isso é suficiente, e eu aproveito para engatar uma outra pergunta. Como o próximo governante tem que olhar para o interior? Você mesmo citou aí o interior como um pouco abandonado, e tínhamos muito essa impressão em alguns governos de que o governador do Rio era como se fosse um segundo prefeito da capital, e não olhar muito para o interior. Como quebrar esse paradigma que existe muito aqui no interior? Arnaldo, essa é uma questão central. Nós não vamos reconstruir o Rio de Janeiro se o governo não funcionar, especialmente para o interior do estado. E aí não são ações pontuais. Como eu disse, o que a gente precisa é de um plano estratégico, de um projeto de desenvolvimento que integre a dimensão da economia com a educação, com a saúde e com a segurança pública baseada em evidências. Não é possível, como eu falei no bloco anterior, que o Porto do Açu, em São João da Barra, né, que tem grande influência na cidade de Campos, ele não tenha o seu potencial plenamente desenvolvido, porque não se tem investimento em infraestrutura e em logística, por exemplo, numa estrada estadual para permitir o acesso ao porto que não seja passando por dentro da cidade de Campos. O Porto do Açu, que tem um potencial enorme de geração de negócios, de empregos, ele precisa ser um porto com maior valor agregado, não apenas com commodities, mas com produtos industrializados. A gente tem condição de desenvolver um conjunto de atividades do setor metal mecânico e da cadeia produtiva do óleo e do gás no Rio de Janeiro, mas especialmente no norte fluminense. Nós precisamos, eu falei muito sobre isso quando eu estive aí na minha agenda em Campos, de trabalhar a agricultura, a agricultura familiar e o agronegócio. O Rio de Janeiro tem um potencial extraordinário. Vocês sabem que a gente consome 2 bilhões e 500 milhões de litros de leite no estado do Rio de Janeiro. A população do Rio consome 2 bilhões e 500 milhões de litros de leite por ano. Entretanto, nós produzimos apenas 500 milhões de litros de leite, quer dizer, nós produzimos 20% daquilo que é consumido pela população. Se nós tivéssemos uma agricultura com um apoio maior de crédito, de logística, de capacitação, de acompanhamento técnico, científico, a Emater foi desmontada. Nós poderíamos ter uma agricultura, e eu repito, tanto a agricultura familiar como o agronegócio, muito melhor desenvolvido no Rio de Janeiro. Estou dizendo aqui do setor leiteiro, mas a gente tem outros setores, da agricultura, da produção de hortaliças, os setores que poderiam ser direcionados para a atividade da exportação. Eu tive aí na UENF
e o reitor comentava comigo que tinha alguns setores que gostariam de trabalhar com a universidade a produção de soja, a produção de produtos para exportação no norte fluminense, e muitas vezes esses produtores vão para o Mato Grosso, para o Espírito Santo, porque não encontram um ambiente favorável no norte fluminense e no estado do Rio de Janeiro. Eu falei da estrutura tributária esquizofrênica que tem expulsado empresas. Ô Aloysio, você imagina que o Médio Paraíba do Rio de Janeiro tem o polo automotivo, tá certo? Nós temos 10 mil trabalhadores no polo automobilístico do Rio de Janeiro, no Médio Paraíba. 10 mil trabalhadores. Você sabe quantos trabalhadores nós temos no polo automobilístico de São Paulo? 235 mil trabalhadores. É evidente que a gente não vai querer de uma hora para outra superar São Paulo, que é o berço da indústria automobilística. Agora, nós temos um potencial enorme de desenvolvimento do polo automotivo. Por exemplo, o Biden lançou recentemente um programa de transição energética, e é isso que os países estão fazendo. O Rio de Janeiro já tinha que estar discutindo a produção de carros elétricos no seu polo automobilístico. E isso não acontece, né? Nós poderíamos, como eu falei também, liderar o complexo industrial da saúde. Nós temos a Fiocruz, nós temos grandes universidades como a UFRJ, com a COP, nós temos a UF, a Universidade Federal Fluminense, a UERJ, né, que está sendo desmontada pelo atual governo do Estado, a UESO, a UENF, que está sendo esquecida pelo atual governo do Estado, a UENF que tem um papel fundamental no desenvolvimento do Norte Fluminense, o Vital Brasil, Arnaldo. O Vital Brasil é o Butantan do Rio de Janeiro, Aloysio. Eu, semana passada, tive um almoço com o governador de São Paulo, o Dória, lá na sede do governo do São Paulo, e ele falava para mim com orgulho do Butantan, e a gente tem aqui o Butantan do Rio de Janeiro, que é o Vital Brasil, que infelizmente está sucateado. Você não tem investimento na pesquisa. Há muito tempo não se faz concurso para cientistas, para pesquisadores do Instituto Vital Brasil. O Rio de Janeiro poderia estar produzindo vacina. Veja, os países estão reestruturando seus complexos industriais de saúde, porque os países não querem ficar mais dependendo de importar vacina, insumos, equipamentos da China numa próxima pandemia, né? Porque o que se discute hoje na ciência não é se teremos uma próxima pandemia, mas quando teremos uma próxima pandemia, porque a revolução da aviação civil, o aumento de consumo de animais selvagens, né, a devastação das florestas, a urbanização, né? Na gripe espanhola, 20%, 30% das pessoas viviam no meio urbano e 70% das pessoas viviam no meio rural. Hoje é o contrário, 70% das pessoas do mundo vivem no meio urbano, onde é mais favorável, propício, né, a transmissão dos vírus pela aglomeração. Então, os países estão discutindo a reestruturação dos seus complexos industriais de saúde. Qual é o estado que pode liderar a estruturação de um complexo industrial de saúde no Brasil? É o estado do Rio de Janeiro, porque temos a Fiocruz, temos as universidades, temos aqui empresas privadas no setor de saúde. O Rio de Janeiro pode gerar milhares de empregos no seu complexo industrial de saúde. Então, o que está faltando é liderança pública, é um governo do Estado que funcione, especialmente para o desenvolvimento do interior do Estado. E é esse o meu compromisso e o nosso compromisso do PDT. Bom, Rodrigo, vou pedir licença ao senhor rapidamente, só abrir uma janela aqui na entrevista para anunciar que a Polícia Federal está fazendo neste momento uma operação para prender o Roberto Jefferson,
A ordem partiu do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, dentro do inquérito que investiga milícias digitais. Jefferson postou em uma rede social de que os policiais fizeram buscas em casas de seus parentes. Aloysio, eu volto com você. O bom que Jefferson é advogado criminal, né? Vai poder se defender de repente. Mas enfim, pegando esse gancho dessa notícia que o Nogueira deu, e está em todos os sites realmente, a importância, Rodrigo, como você mesmo disse, o Rio ainda é a principal referência brasileira para o mundo. O Rio ainda é órfão da condição de capital da República. Como você bem diz, Marquês de Pombal trocou de Salvador para o Rio, e o Juscelino trocou do Rio para Brasília. E o Rio se sente, se sente na capital da República. Então, o Rio costuma reverberar as grandes questões nacionais, né? E ao mesmo tempo, eu tenho visto pesquisas, você logicamente que vê bastante também, é interessante porque todas as pesquisas apontam que hoje, pelo menos 14 meses da eleição, o antibolsonarismo hoje é maior do que o antipetismo. No Rio, não. Eles são muito mais próximos do que ocorre no resto do país. Então, como é que você vê essa polarização? Logicamente, 14 meses, falta muito tempo, mas essa polarização que hoje se apresenta entre Lula e Bolsonaro, e quais as consequências disso para o pleito do governo do Estado, e trazendo para o seu passado, teve no PT, né? E também o fato que você conversou com Dória, você tem, logicamente, canal de interlocução com Lula, já tem estado lá, e você tem um candidato também forte, seu partido tem um candidato forte também para a terceira via, que é o Ciro Gomes. Como é que você vê essa discussão nacional e o reflexo disso na disputa do governo do Estado e na sua própria pré-candidatura? Olha, Luiz, eu acredito que evidentemente a crise do Brasil é muito grave, né? O Brasil tem hoje uma imagem internacional completamente devastada. Como você sabe, eu estou atualmente fazendo uma atividade como pesquisador convidado na Universidade de Coimbra, né? E tenho desenvolvido um estudo sobre a pandemia e a governança em vários países. E, de fato, o Brasil, seja porque com o negacionismo foi e tem sido o pior país no enfrentamento à pandemia, seja porque o Brasil, infelizmente, não tem dado atenção às questões relacionadas ao meio ambiente, né? E nós temos hoje uma situação terrível, onde o ministro do Meio Ambiente do atual governo federal é acusado pela Polícia Federal de participar de um esquema de contrabando, né, de madeira, enfim. Isso é muito grave, gravíssimo, né? A floresta amazônica sofrendo uma devastação que é a mais grave, o desmonte das instituições relacionadas ao meio ambiente, né? O pouco caso com a questão dos povos originários, né? Com a população indígena, e mais recentemente as ameaças abertas às instituições e à democracia. Então, o Brasil está muito isolado do mundo, né? Talvez somente a Coreia do Norte hoje tem um grau de isolamento internacional que o Brasil sofre. É um isolamento dramático, né? Com o novo governo dos Estados Unidos, que tem direcionado a agenda externa para a preocupação com esses temas que eu mencionei, o isolamento do Brasil aumentou ainda mais, né, em relação aos Estados Unidos, à Europa, né? E isso precisa ser revertido no debate da eleição do ano que vem. O país precisa se concentrar naquilo que importa para a vida das pessoas, né? A geração de emprego e renda,
o cuidado com a saúde, né? Tirar as pessoas, né, do SPC, né? Nós temos milhões de pessoas sem crédito e com o nome no SPC diante dessa crise que a gente viveu no Brasil. Por isso eu acredito que a oposição do campo democrático provavelmente tem mais chances de vencer a eleição, e as próprias pesquisas em nível nacional têm mostrado isso, né? O negacionismo, esse extremismo de direita, ele não tem espaço no Brasil, e eu acredito que a resposta da sociedade vai ser uma resposta muito clara na eleição do ano que vem. Até lá a gente precisa defender a democracia. Aqui no Rio de Janeiro a gente vai ter que ter muita competência e inteligência política para evitar que esse ambiente de radicalização e de polarização ele contamine e imponha a sua dinâmica ao debate, que é o debate, do meu ponto de vista, mais importante, que é a reconstrução do Estado do Rio de Janeiro. Você falou do problema da síndrome da capitalidade do Rio. A gente tem que compreender que definitivamente o Rio não é mais a capital do Brasil, né? E a nossa liderança política precisa compreender que, em diálogo com a sociedade, nós precisamos de um projeto de desenvolvimento regional para o Rio de Janeiro. Não dá mais para a gente acomodar ou se acomodar pensando que, por sermos a capital, o Brasil vai dar ao Rio de Janeiro as suas condições para o desenvolvimento. Não vai dar. Claro que a gente ainda tem uma potência, por exemplo, na área do audiovisual, na área da economia criativa, na área da cultura. Os principais artistas do Brasil estão no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro tem uma potência no que diz respeito à economia criativa, de geração de negócios, de empregos, que a gente precisa desenvolver, né? Agora, nós não somos mais a capital do Brasil e nós precisamos ter a compreensão de que nós não podemos mais ficar só pensando na dinâmica do Brasil e pensando o Brasil e negligenciando de pensar o Rio de Janeiro. Esse é o problema, né? Nós tivemos governadores no Rio de Janeiro que ganharam a eleição de governador e no dia seguinte estavam brigando com o presidente da República para serem candidatos a presidente. É evidente que isso não vai dar certo, né? O governador do Rio de Janeiro precisa de um diálogo. Aliás, nós precisamos repactuar esse programa de recuperação fiscal que foi feito agora pelo governo Cláudio Castro com o governo Bolsonaro. Esse programa de recuperação fiscal vai ser você não pode fazer concurso público por 10 anos. O Rio de Janeiro hoje não tem engenheiro, né? Não tem assistente social, não tem capacidade de elaborar projetos, porque tem uma estrutura de gestão que está defasada, e esse programa de recuperação